Fala galera, seja bem-vindo ao podcast do Crefito 11. O Crefito 11 vai lá e fala. Um podcast que chega para cutucar, para trazer temas interessantes, para fortalecer as nossas profissões. Por aqui a gente troca ideias sobre temas relevantes, polêmicos ou não, porque a fisioterapia e a terapia ocupacional precisam estar em pauta. Eu sou Messias Rodrigues, atual presidente do Crefito 11. Estou aqui com a minha colega conselheira do Crefito 11, Nara Matos. Oi, gente, tudo bem? Bom estar com vocês aqui de novo, é sempre um prazer. E eu sou conselheira efetiva do Crefito 11 e estamos nesse projeto aí, né, Messias, que está dando bons frutos, né? Está indo bem nosso podcast. Tá, sim. Vamos seguir fazendo bem feito. Estamos aqui também com os nossos convidados hoje, nosso fiscal do Crefito 11. Pouco temido pelos profissionais aí da rede, né? Mas ele tem esse sorriso bonito. É um cara simpático, não tem que ter medo do fiscal, não, né, gente? Imagina. E a nossa convidada, Patsy, né? Eu vou deixar que eles mesmos se apresentem, porque hoje nós vamos falar sobre... Chegou a fiscalização do Crefito. E agora? O que eu faço, né? Muitos profissionais e muitas empresas que muitas vezes temem a fiscalização, enfim, né? Mas, na verdade, nós estamos aqui para desmistificar esse assunto, né? Entender o porquê que isso é importante e o porquê que... para além dessa questão da regulação em cima das normas do conselho, etc., a gente está aí primando e pensando na qualidade, né, da prestação de serviço para a sociedade, né, para a elevação do nível das profissões também. Então, vamos deixar eles se apresentarem, né? Quem vai se apresentar primeiro? Eu posso me apresentar primeiro. Vai lá, Abrão. Pode falar um pouco mais alto. Meu nome é Abrão, eu sou agente fiscal do Crefito. Estou no Crefito desde final de 2016 e desde então eu estou atuando nessa função de agente fiscal. Então sou eu que realizo a fiscalização atualmente, né, no Distrito Federal e em torno. Bacana. Agora é minha vez? Sua vez. Eu sou a Patsy, sou fisioterapeuta, sou de Florianópolis e é uma grande honra estar aqui, né, nesse podcast falando sobre fiscalização, mas o meu papel é falar sobre a qualidade. Eu sou doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento. Eu também sou diretora do IPE, que é o Instituto de Pesquisa e Intervenção Interdisciplinar, que é o responsável pelo programa de certificação junto com a FENAFISIO. Legal. Muito bem. Só isso? Não tem mais coisa? E o que é a FENAFISIO? Fala pra gente. FENAFISIO é a Federação de Empresas e Associações de Fisioterapia no Brasil, né? Foi essa federação que trouxe a discussão da qualidade para o mercado da fisioterapia para a gente entender como a gente pode trabalhar a evolução e principalmente entregar segurança e credibilidade para o usuário, que é o nosso principal objetivo, né? Eu costumo dizer sempre que certificar não é fiscalizar, certificar é construir excelência. Então, a gente pode começar por aí. Muito bom. Legal. Com certeza. Muito bem. E aí, Abrão? Será que na seara da fiscalização a gente está encontrando muitas empresas que estão buscando por excelência, né? Vamos discutir aí um pouco, né? E para você que está vendo a gente aí, né, do outro lado da tela, compartilhe aqui se você já passou por uma fiscalização e como que foi essa experiência, né? Vamos colocar o Abraão em pauta. Sim. É isso aí. Muito bem, gente. Então, é um tema interessante. Eu acho que a gente vai ter aí muitas coisas para poder falar, né, sobre esse assunto. E, enfim, mas vamos começar assim do basicão para as pessoas entenderem e a gente já desmistificar algumas coisas, né, Abrão? Como que funciona a fiscalização do Crefito, né? Como que é essa fiscalização? Ela acontece por denúncia, ela acontece por uma organização interna do Crefito que resolve um dia bater lá na sua empresa? Ou como que é essa organização? Como que acontece? O que a fiscalização costuma olhar, né? Dentro das empresas, dentro das clínicas, dos serviços. Enfim, fala um pouquinho aí da sua experiência enquanto fiscal do Crefito 11 para que o pessoal de casa possa entender melhor como é que funciona isso. Entendi. Então, a fiscalização, né, a gente falou para não falar muito da parte de legislação, a questão mais burocrática, mas ela tem início com a publicação da lei, né, 6.316 de 1975, que define quais são as atribuições do sistema, né, COFITO-CREFITOS. Essas atribuições, dentre elas a de fiscalização, a importância maior que eu sempre trago, que eu sempre falo para os profissionais, é sobre a questão da proteção da sociedade. Além da questão do exercício profissional, o importante para a gente é que
a gente não permita que profissionais que não estão habilitados prestem esse atendimento à população, e os profissionais que são habilitados, eles tenham esse cuidado de prestar o melhor tipo de atendimento para a população que ele atende. Com referência à fiscalização em si, a gente tem algumas definições, né, em resoluções do próprio Conselho Federal, né, do COFITO, que determina que a nossa prioridade é a denúncia. Então, quando a gente recebe a denúncia, ela é protocolada, ela é analisada para a gente ver se temos os elementos mínimos para que essa denúncia ela seja protocolada e fiscalizada, porque caso ela não tenha todos os elementos, a gente não consegue nem identificar do que se trata, muitas vezes. Mas, normalmente, quando a denúncia ela tá bem descrita, a gente já despacha com a presidência do CREFITO e define qual será a melhor forma de abordar essa denúncia. No caso, isso vale também para outros tipos de demandas nossas. Por exemplo, a fiscalização de rotina, que a gente também determina com a presidência, a gente determina qual será a prioridade, um rol de fiscalização, que no caso atualmente a nossa prioridade são novas empresas que não possuem registro, porque são nesses locais que a gente consegue muitas vezes identificar irregularidades, né? Mas voltando à questão da denúncia, a gente despacha com a presidência e a fiscalização ela ocorre conforme determinação. Se a presidência determina que a fiscalização ela seja em loco, a gente vai no local e fiscaliza tudo que a denúncia ela relata, inclusive outras questões relacionadas à fiscalização. Mesmo que não esteja relatado naquela denúncia, a gente verifica no local. É como se fosse para verificar a denúncia e também uma fiscalização de rotina para verificar outros aspectos da fiscalização em geral. Só um adendo aqui que o Abraão colocou importante, nem toda denúncia ela vai estar apta a uma apuração, né? Isso é importante, pessoal, porque às vezes a pessoa, né, trabalha numa empresa, alguma coisa, quer fazer uma denúncia anônima, ela cria um e-mail fake, manda uma mensagem, tal lugar acontece isso. Não manda uma prova, não manda uma foto, não manda um print, não manda nada, não se identifica, né? E aí a gente normalmente pede mais informações para que tenha elementos mínimos para que a gente tenha justificativa para ir até aquele local e fazer essa justificativa, né? Então, isso é importante, pessoal, né? Fazer a denúncia com elementos, né? Que comprovem o que você está denunciando, certo? Sim. E, inclusive, você pode denunciar de forma anônima, né, Abraão? Sim. Né? Você pode denunciar de forma anônima, só que, né, se você denuncia de forma anônima, você também se priva do direito de acompanhar o desenrolar dessa fiscalização. Porque quando você se denuncia algo de forma identificada, você pode acompanhar, tem um protocolo, você acompanha o que aconteceu, né? Com a fiscalização, o que aconteceu após a apuração, enfim. Aproveitando aí esse ensejo, né? Patsy, como que você enxerga que o selo de qualidade da fisioterapia pode ajudar, né, trabalhar junto com o sistema COFITO-CREFITO para que a gente reduza essas não conformidades e essas denúncias? Então, é importante entender que um selo de qualidade, ele representa para a sociedade que aquela organização, que aquela empresa, ela foi auditada por auditores externos e independentes que garantem que essa organização tem processos, tem normativas bem estabelecidos, seguem essas normativas, e isso representa para a sociedade que aquilo que ele diz que ele faz, ele de fato faz. Então, isso é uma principal questão de uma auditoria externa, que é representado pelo selo. Então, quando a gente vai tu vai no restaurante e tem o selo lá, gluten free, tu sabe que ele não tem aquele determinado alimento, não contém glúten. Então, tu como usuário se sente mais seguro e confiante de que aquele estabelecimento está seguindo as normativas. Quando a gente fala de organização de saúde, representa que aquela empresa que foi auditada externamente, ela está em conformidade com vários critérios. Então, um selo de qualidade são 44 critérios, itens, que são 44 critérios que garantem esse processo de certificação. Então, quando tu pensa que essa empresa ela está dentro
dessas conformidades com esses critérios, ela está de acordo com critérios relacionados às normativas que o Conselho nos dita, as normativas do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Saúde, de todo o sistema que a gente está inserido, assim como outros mais subjetivos ou não. Então, o empresário, o fisioterapeuta, o gestor, ou mesmo no hospital, serviço hospitalar, domiciliar, que ele está ciente desses critérios, ele facilita para o conselho de que ele está em conformidade, que ele segue determinadas normativas, né? Então, um selo de qualidade é uma empresa que está em conformidade, que retém um selo, teoricamente, ela não tem lacunas para ser fiscalizada, né? Exatamente. Não... Então, ajudaria um pouco o trabalho do nosso conselho. Exatamente. Uma coisa que a gente vê também é que um programa de certificação, quando as empresas se propõem a voluntariamente fazer parte de um programa, elas já têm um olhar de engajamento para todo esse profissional que está trabalhando com ele, para toda a equipe que compõe a empresa, de vários aspectos relacionados à educação também, à prática baseada em evidência. Então, isso tem um engajamento da equipe, fazendo com que a gente veja menos lacuna que eu imagino que muitas empresas que são fiscalizadas, existe um degrau muito grande entre o empresário, o gestor e o profissional que atua. Então, a gente tem uma seara ali bem importante para a gente trabalhar, e a certificação auxilia muito nisso, né? Sim, bem importante e bem articulada, né? Se a gente for entender esses vários atores aí, né? Às vezes o cara que tem uma empresa pequena, enfim, está começando o negócio dele, o mínimo que ele tem que fazer é estar regular, né? Com os órgãos de controle, digamos assim, né? Não só o Conselho, Vigilância Sanitária, como você mencionou, enfim. Né? E o empresário, o gestor que já está pensando, ou o profissional que está começando, né? Que já está pensando em prestar um serviço de qualidade, baseado em evidências, você falou uma palavra aí que eu acho que abrange bem, conformidade, né? Tudo em conformidade, isso significa que ele tem menos risco de prestar um mau serviço, né? E aí a gente atende, de fato, todo esse espectro da proteção da sociedade, que envolve também o conselho, envolve outros, né? Então, assim, é muito interessante essa iniciativa da FENAFISIO, né? Em relação a essa certificação, esse modelo. Então, assim, quem trouxe isso para a FENAFISIO foi você? Isso veio de onde? Como que foi construído isso aí? Como é que começou? A história é longa, comprida. Resume aí um pouquinho para a gente entender. A gente tem uma história assim, a FENAFISIO, ela é formada por associações de empresas, a FDF é uma que já está há bastante tempo como associada da FENAFISIO. Isso começou em 2009. Eu sou fisioterapeuta, a minha formação é toda na área hospitalar, e o que a gente via muito era isso. Quando a gente ia negociar com um convênio, o convênio sempre dizia, mas o paciente disse que vocês fizeram tal coisa e não foi assim que vocês fizeram. Então, a gente não tinha critérios para mostrar para o convênio, a gente não tinha conjunto de critérios para mostrar para o nosso diretor de que aquilo que a gente fazia era de fato o que a gente estava dizendo que fazia. E aí a gente foi... junto com as associações, a gente começou uma aproximação com a Agência Nacional de Saúde. Nisso eu entrei para um mestrado e a gente começou no estudo mesmo, na academia, com o mercado, entender como é que a gente poderia avançar na comprovação da qualidade e se apresentar como fisioterapeuta profissional responsável de tudo aquilo que ele diz que faz. Porque eu acho que isso é um detalhe também bastante importante. Assim, a gente não costuma assumir a responsabilidade do que a gente se propõe. E quando a gente monta qualquer negócio, quando a gente tem pessoas para trabalhar com a gente precisa ser responsável e precisa saber que a nossa obrigação é ir atrás das normativas. Não é alguém que tem que vir no teu ouvido, é uma responsabilidade da gente quando a gente entra na faculdade. Então, tudo isso a gente veio discutir. Esperar a fiscalização chegar também para dizer o que você tem que fazer. Exatamente, né? Não sabia que alguém vai bater ali na tua porta. Eu acho que isso é um assunto para outro podcast. Mas eu não consigo não falar sobre isso.
Aí a gente desenvolveu essa metodologia de avaliação da qualidade, a gente levou para a Agência Nacional de Saúde e aí a gente construiu uma parceria entre o Instituto de Pesquisa e a FENAFISIO na formação, na fundação desse programa de qualidade, que esse ano faz 10 anos de programa. A gente já tem mais de 30 clínicas certificadas no país e aí a gente tem a chancela, a FENAFISIO tem a chancela da Agência Nacional de Saúde como uma entidade certificadora, né, de outros programas, garantindo a viabilidade desse programa. Daqui a pouco a gente vai querer saber um pouco mais como que é essa metodologia, Sim. mas vamos... Eu ia... Então, assim, você acha, Abraão, pela sua percepção do dia a dia, quais são os maiores desafios, né, para essa fiscalização? Olha, então, como foi mencionado sobre a questão da... o que eu tenho experiência é sobre acreditação de hospital, né? Assim, que a gente consegue ver como isso pode interferir no atendimento, no próprio segmento do que é regulamentado pelo Conselho Federal. No caso, quando o hospital ele possui alguma acreditação, normalmente ele cumpre a mais do que o Conselho Federal ele exige. Então, isso é muito benéfico para o profissional, porque interfere em questões de parâmetro, interfere em questões de atendimento, inclusive a inserção de profissionais, né, no hospital, por exemplo, que é o caso do terapeuta ocupacional. Existe a previsão do terapeuta ocupacional na UTI, por exemplo, mas às vezes o hospital ele insere em outros locais que não tem ainda uma regulamentação muito bem definida, porque naquela acreditação que ele participa ou que ele submete, ele tem que cumprir a mais do que a própria legislação exige. Então, assim, eu identifico como benéfico para a fiscalização, porque para a gente o mais interessante é quando eu chego num local e está tudo certinho, assim. Tem algumas orientações para dar, né? Sempre tem algo que o profissional precisa tirar alguma dúvida, até porque são mais de 600 resoluções, né, atualmente, fora os pareceres, acórdãos. Então, assim, eu entendo a dificuldade do profissional de conhecer tudo isso. Eu estou sempre aprendendo também. E fora isso, toda a legislação do Brasil, né, que nós temos que conhecer. Então, assim, eu entendo a dificuldade, mas é importante que o profissional ele busque e também ele procure o conselho, né? Ele sempre esteja em contato com o conselho para poder se atualizar. Se ele tiver um local, uma empresa que preste serviço ou uma associação que dê esse suporte, eu acredito que seja melhor ainda, né, nesse caso. Melhor ainda. Eu ia fazer uma pergunta na linha do que ele colocou ali. Porque ela falou assim, quais são os maiores desafios? Assim, eu queria já ir mais objetivamente. Quais são as coisas que você mais encontra na fiscalização? De erros, assim, né? Que as empresas cometem na fiscalização. Para que a gente já possa ir também... lembrei. Só pegar um adendo ali e frisar uma coisa, né? Que eu acho que, além de ir atrás da informação, as empresas estarem abertas a receber a fiscalização. Porque eu acho que a gente, enquanto fisioterapeuta, a gente trabalha a cura, mas a gente trabalha mais do que isso, a prevenção. E o conselho também tem que agir dessa forma, e a gente vem fazendo isso, né, Abraão? Por exemplo, que você falou, às vezes há uma empresa que já tem um selo de qualidade, então eu vou chegar lá e vai ser muito mais fácil. Mas, com certeza, existirão melhorias, porque a gente está sempre aqui para melhorar. Né? Então, lógico que vai ter muitas dicas importantes, e isso tem que ser bem visto, que não é uma coisa que está ali para punir, né? Não é uma punição, mas um esclarecimento, né? Para que a gente consiga avançar, inclusive enquanto empresa. Exato, né? Exato. A gente tem feito desde o ano passado, né, algumas ações do Conselho, né, na perspectiva do educar para não punir, né? Isso. Porque a ideia é essa, né? Você esclarece, e se a pessoa de má fé ainda não se entra nos conformes, digamos assim, aí sim há a punição, né? Exatamente. Mas enfim, Abraão, fala aí um pouco o que você encontra aí nas fiscalizações aí Ai, meu Deus, comuns, assim, o que é que você mais encontra, que a gente pode falar aí pro pessoal já ir se educando também. Para a gente essa questão da educação mesmo é muito importante. A gente percebe quando o profissional está melhor orientado, ele comete menos erros, né? Assim, nem sempre, na maioria das vezes, a gente identifica que não é nada intencional, é muitas vezes por desconhecimento mesmo.
mas é importante, como eu falei, a gente ser bem recebido na fiscalização. A gente não está ali para punir, muitas vezes a nossa fiscalização ela é basicamente orientativa. É claro que se tiver algo para ser adequado, a gente vai notificar a clínica, mas ele consegue resolver, se tiver boa vontade, a gente consegue resolver tudo e a maior parte a gente consegue resolver de forma fácil, assim, não é nada muito complicado. O que a gente mais identifica é relacionado normalmente a empresas. Assim, a gente tem uma documentação, né, que é emitida anualmente pelo Conselho, que é a DRF, a Declaração de Regularidade de Funcionamento. Normalmente ela está desatualizada, porque é algo que deve ser atualizado a cada ano, mas sempre que houver mudança no corpo clínico, essa DRF ela teria que ser atualizada em teoria. Só que, infelizmente, muitas clínicas têm uma rotatividade muito grande, então acaba que não consegue, muitas vezes, manter essa DRF atualizada por conta da rotatividade de profissionais na sua empresa. Outra questão que é muito frequente também é a questão de estágio irregular, principalmente relacionado ao estágio não obrigatório, que é o estágio extracurricular, porque você chega num local, a clínica ela não tem um contrato com aquele estagiário, nós existe uma obrigatoriedade de cadastro junto ao CREFITO 11 também desse estágio não obrigatório, então a gente identifica isso na melhor das hipóteses. O mais grave relacionado a estágio é quando você encontra o estagiário sem supervisão, que nesse caso já não é mais estágio, a gente considera um exercício ilegal da profissão, porque o estagiário ele não pode atender sozinho, né? Ele não pode atender sem nenhum tipo de supervisão. Então, para a gente, o mais grave assim, de tudo que a gente identifica, né? Que é mais complicado para resolver essa questão do exercício legal da profissão, né? Do estágio não supervisionado. A gente também verifica estágio obrigatório, que é o estágio curricular, né? Mas a gente não é algo que a gente tenha tanto problema, porque é algo acordado entre a instituição de ensino, o estagiário e a instituição que recebe ele. Então, assim, é algo que normalmente é bem organizado pela própria instituição de ensino no seu plano pedagógico. Fora isso, é muito comum a gente também ter dificuldade com os prontuários, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. É muito comum o profissional ele aprende a como fazer essa evolução, como manter esse prontuário na faculdade, mas às vezes na clínica ele talvez não dê tanta importância, não somente para a evolução. Muitas vezes a fisioterapia convencional, a terapia ocupacional é comum você encontrar bem descrito, porque no caso do prontuário da terapia ocupacional ele é muito descritivo, então é comum os profissionais fazerem. Mas algumas áreas não é tão comum o profissional evoluir, ou muitas vezes ele não faz a guarda desse prontuário, ou ele não faz da forma correta, ele utiliza termos que não sejam tão adequados, uns termos mais formais. Isso tudo a gente verifica e orienta, porque isso pode ser algo que possa prejudicá-lo além da fiscalização. Sim. É algo que prejudicar mais ainda o ator principal, que é o paciente. Isso, né? Então assim, caso você não faça a guarda correta do prontuário, você pode além de estar prejudicando o paciente, você pode ser responsabilizado por isso. Sim. Então assim, os profissionais eles têm que ter esse cuidado, porque além do prontuário ele ser obrigatório, nesse caso, ele é algo que é o prontuário do paciente, e ele é um documento que resguarda o seu atendimento perante a sociedade, né? Então, é importante aproveitando essas três, eu anotei aqui as três maiores dificuldades encontradas, né? Sim. A questão da DRF, né, que você vinculou muito a dificuldade da empresa em manter a DRF atualizada. Sim. Por conta do aumento da rotatividade de colaboradores, né? Isso. Aí, vindo um pouco para a questão da qualidade, né, Paty? Como é que você vê a melhora da qualidade da empresa atuando na rotatividade dos profissionais para evitar esse tipo de questão e fazer com que os profissionais permaneçam mais na empresa? Vocês olham para isso no selo de qualidade? Sim, o selo de qualidade, como eu falei para vocês, uma metodologia, né? Que ela foi desenvolvida de uma forma construtivista, que a gente fala. Então, ela está aí no mercado há 10 anos e ela é baseada em 3 pilares: de infraestrutura física e administrativa, prestação de serviço e satisfação do cliente interno e do cliente externo. O que acontece?
esse cliente, esse fisioterapeuta que está na empresa, ele é o cliente externo do empresário, do gestor. Então, ele também precisa ser olhado. E a gente tem critérios como avaliação de desempenho, que entra a rotatividade, entra a avaliação se esse profissional tem um tempo de experiência ou não. Então, são critérios que juntos compõem o que o selo entrega. O que a gente vê muito, e hoje de noite, quando a gente também tiver um outro momento, eu vou estar apresentando os resultados da certificação, a gente vê que 43% das empresas melhoram os seus critérios de conformidade e a parte de critérios relacionados à gestão de recursos humanos é o que mais impacta. Né? Então, são vários critérios, vários conjuntos que estão relacionados à gestão de pessoas. Então, avaliação de desempenho, educação continuada, treinamento, feedbacks, como que esse fisioterapeuta é feito um onboarding dele quando ele começa a entrar na empresa. Eu gosto muito de dizer se a empresa alinha o seu CNPJ com o CPF da pessoa que está entrando. Porque a pessoa que está entrando numa organização, ela está entrando para um CNPJ. Mas muitas vezes esse CNPJ não sabe nem para que ele está existindo. Qual é o propósito dele na sociedade que ele está inserido, no cenário onde ele está. Então, esses aspectos todos, a gestão da qualidade olha para isso. Então, quando tu alinha o propósito do CNPJ com o propósito dos profissionais que estão entrando, seja profissionais fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais ou da área da saúde, ou os administrativos, tu começa a diminuir essas questões de turnover, porque eles estão alinhados com o propósito da empresa. Então, tu começa a ter um engajamento da equipe, essa equipe acaba entendendo que ela faz diferença, né? E um outro aspecto que a gente trabalha muito é a gestão do conhecimento. Muitas vezes a gente a gente discute muito a valorização monetária. Então, se a pessoa assume cargos, por exemplo, ela tem um valor monetário a mais. Mas não necessariamente esses aspectos são o que mais são importantes para determinadas pessoas. Determinados profissionais são professores natos, eles podem ser valorizados com essa forma educativa dentro da organização que ele trabalha. Então, são outros aspectos relacionados a como o conhecimento é mobilizado dentro dessa organização e valorizando isso, que vai fazer diferença para esse profissional se sentir engajado, se sentir valorizado onde ele está. Estar mais motivado para não mudar de empresa. Exatamente. E aí a DRE fica em dia. Uma coisa influencia a outra, né? Uma coisa influencia a outra. Então, esses critérios de qualidade, um vai construindo o outro nesse conjunto todo que é o selo. E isso é importante a gente discutir, porque a gente tem aí vários profissionais, essa galera nova que está chegando, tem um outro jeito de pensar. O empresário, o gestor, quando ele monta a sua empresa, ele tem que saber que ele tem que acolher esse entrante na empresa dele, né? E tem que saber trabalhar com essa nova geração, porque é o que temos para hoje. Sim. E eu também costumo dizer que a gestão da qualidade, a certificação, por ela ser uma questão voluntária, os gestores eles têm que estar dispostos a esse critério evolutivo e educativo da empresa, mas ela constrói uma linha, um denominador comum entre todo mundo. Então, esse aqui é o nosso básico. Daqui para baixo a gente não vai. Daí a gente vai para cima. Tu começa a construir um denominador entre todos, uma transparência entre toda a organização. E isso faz muita diferença, porque tu passa a não fazer mais uma gestão de erro, punição, né? É a questão educativa. Errou, como é que nós vamos conduzir isso? Como é que nós vamos melhorar isso? Como é que a nossa tomada de decisão vai ser mais assertiva, baseada nos dados que a gente tem? E aí a gente começa a alinhar essa questão educativa. Nos critérios de qualidade, a gente tem critérios relacionados a prontuário, a protocolo, a conformidade com órgãos regulatórios, se essas organizações estão em dia com esses órgãos. Então, existem alguns critérios relacionados à parte de normativas existentes no mercado e outros critérios, que é o que tu diz, que vão além, né? Protocolos estabelecidos, acompanha a adesão do protocolo, acompanha a comunicação
evolução desse paciente, se esse paciente está sendo ouvido, se os objetivos do tratamento estão sendo alcançados. Isso é uma coisa interessante. Deixa eu te interromper, que eu já faço uma pergunta aqui. Vocês conseguem perceber perceber qual é a percepção é ótimo, né? Mas saber qual é a percepção dos clientes sobre uma clínica que é certificada? Tu diz nós, Fenafísio? Vocês, enquanto certificadoras, quando vocês vocês avaliam a percepção do cliente externo, do paciente? Sim, um dos critérios é se a empresa tem formalizado o instrumento para avaliar a comunicação da tomada de decisão do paciente, se esse paciente é escutado, né? A gente avalia se a organização ela tem esses critérios, questionário de satisfação, e quando a gente porque toda uma auditoria tu busca evidências, né? Lógico. E essas evidências vão ser, um trocadilho, evidenciadas através de uma série de documentos. Então, a gente avalia se tem questionário de satisfação, se existe um histórico desse questionário de satisfação, quais são as perguntas utilizadas por esse questionário de satisfação. E aí tu consegue, é muito curioso, mas uma auditoria, tu consegue avaliar exatamente que aquilo, se a empresa ela faz aquilo que ela está dizendo ou se ela só está maquiando. Né? A gente falou um pouco disso, né, Nara, no penúltimo podcast, antes disso, essa questão da experiência do usuário, da experiência do cliente, né? Isso faz toda a diferença também na fiscalização, porque muitas das denúncias, né, Abrão, que chegam para o conselho são denúncias de usuários de serviços, de pacientes que tiveram uma experiência ruim ou se sentiram lesados, prejudicados e fazem a denúncia no conselho porque querem, né, uma punição para aquela empresa ou querem uma punição para o profissional, enfim, né, em que pese nem sempre a punição, né, às vezes uma orientação, uma educação resolve a depender do caso, mas é isso, a experiência do cliente tem tudo a ver também com a fiscalização. E a importância até para uma concorrência leal, né, entre as clínicas de fisioterapia que existem no mercado hoje. Então, porque, por exemplo, empresas que trabalham com planos de saúde acabam recebendo o mesmo valor, né? No final das contas. E aí, se eu, enquanto empresa, tenho feito os meus processos, tenho qualidade, me preocupo com prontuário, me preocupo com gestão de pessoas, é óbvio que o custo disso é alto, né? Então, é importante que isso seja realmente visto, né, pelo conselho, para que empresas que não tenham esse tipo de regularidade, né? Regulamentação, né? E processos, e realmente façam, sejam orientados da importância em fazer, né? Eu vejo... Pode ir. Eu vejo que a gente vem... quando a gente começou a trabalhar a certificação e o programa de certificação, a gente começou com uns eventos que a gente chamava de Café com Debate, né? E alguns anos atrás, todo mundo olhava para a gente com carinho, assim, meu Deus, mas avaliar a qualidade no serviço de fisioterapia, que maluquice é essa, né? Mas a gente tem perfis diferentes, então tu estava falando de concorrência. A gente tem aquela clínica que trabalha com ortopedia, a gente tem aquela clínica que trabalha com neuro, a clínica que trabalha com estética, os perfis são diferentes. Mas os critérios de qualidade, eles são os mesmos para diferentes perfis de empresas, né? Hoje a gente tem clínicas certificadas na área domiciliar, ambulatorial, hospitalar. Então, isso é muito importante, porque os diferentes perfis, eles se encaixam nos critérios de qualidade. E isso dá capacidade de tu amadurecer a responsabilidade do sistema, trabalhar o compartilhamento de informação, a análise de dados, a educação das empresas, entendendo que no momento que tu conhece o teu DNA como empresa, tu começa a poder compartilhar com o outro sem que seja uma concorrência desleal, porque todo mundo está crescendo, né? Então, a gente está realmente diferenciando aquele profissional que não tem responsabilidade com o paciente daquele que está engajado em entregar um melhor resultado, né? Então, a experiência do paciente e o compartilhamento dessa informação, da gente estar construindo uma rede que fala a mesma língua para a tomada de decisão, é de extrema importância, né? Até para aumentar o nível das profissões, né, Messias? Com certeza. Porque
acaba que um paciente que liga no CREFITO para fazer uma denúncia, ele está insatisfeito e ele não vai falar mal só da clínica onde ele fez, né? Ele vai falar mal da área como um todo, né? Então, a importância da gente, enquanto fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, se preocupar com a qualidade das nossas empresas, dos nossos serviços, para fazer com que a nossa profissão cresça e seja valorizada. Eu vejo muitas bandeiras de valorização da profissão, mas será que eu estou fazendo o meu dever de casa? Né? Aquela história, quer salvar o mundo, mas não arruma nem a própria cama de manhã. Então, primeiro começa na gente, né? É verdade. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente também verifica no conselho, de que a opinião, talvez, do paciente, né, do usuário, relacionada a uma clínica, ele extrapola para toda a profissão. Então, a gente recebe muito nesse sentido. Eu não vou denunciar porque acontece em outros locais, porque todo local acontece dessa forma, ou vocês não fazem nada. Tem sempre essa ideia, e isso é muito ruim para a profissão. Então, assim, acaba que alguma inconformidade que você tenha na sua empresa, ela pode refletir em toda a profissão, né, no caso. Então, assim, a gente tem verificado isso em algumas áreas, principalmente áreas novas que estão crescendo. Não é algo relacionado muito à fisioterapia, mas a gente está... o Brasil, né, tem visto, né, muitos problemas com a questão estética. Na parte da terapia ocupacional, nós temos tido problema com a parte do público TEA. Então, assim, é algo que reflete em todos os profissionais. Então, eu entendo que caso o profissional ele tem esse suporte, ele tem esse apoio, isso facilita para o crescimento da profissão como um todo. Como as profissões, né, no caso do CREFITO, né, do COFITO, elas serão vistas por toda a sociedade, né? Isso de certa forma, a gente fala que a gente não protege o profissional, não é a nossa função legal, né, pela lei. Essa é uma função mais sindical, mas de forma indireta a gente protegendo a profissão, a gente protege o profissional de forma indireta. Então é importante. Sem dúvida. Isso é interessante que o Abraão colocou, porque assim, isso é uma confusão que paira muitas vezes no imaginário social sobre as profissões e também no imaginário dos próprios profissionais que desconhecem a realidade das atribuições do conselho, do que é atribuição sindical, do que é atribuição de uma associação, por exemplo, né? E muitas vezes imputam, né, ao conselho uma responsabilidade sobre o piso salarial, por exemplo, que, enfim, o conselho não tem uma ingerência formal sobre questões de piso salarial, por exemplo, né? Uma lei, ou é o sindicato que estabelece isso, enfim. O conselho faz todo um apoio político em cima da pauta, obviamente, porque, né, é algo que é caro para muitos profissionais, mas tem coisas que não é, né? Então a gente recebe denúncias muitas vezes relacionadas a questões trabalhistas, não recebe insalubridade, ou não... enfim, o salário está atrasado, como se o conselho puder. E aí o profissional também fica insatisfeito conosco, porque a gente não fez nada, mas a gente também não pode fazer nada nesse sentido, né? Então é importante também essa apropriação de conhecimento do ponto de vista regulamentar, de normas, etc., de qualidade assistencial e de serviço, para que a gente consiga também elevar o nível da profissão nesse sentido, né? Porque tem pessoas que ainda estão muito superficiais nesse sentido, desse desconhecimento ao ponto de confundir o que é a função do conselho, a função de uma associação, a função de um serviço de outro, enfim, isso prejudica também esses processos de evolução, né, da profissão, né, por parte dos próprios profissionais. Então é importante, pessoal, você que está em casa, entender, né, se aproxime do conselho, busque mais informações, enfim, hoje em dia a gente precisa mesmo estar próximo e entender essas coisas, se envolver, né, politicamente, né, ter um perfil de engajamento em política profissional para que a gente também consiga fazer a profissão crescer, né? Seja no âmbito empresarial, seja no âmbito pessoal, profissional, enfim, acadêmico, né? Então, é uma crescente que tem que estar todo mundo ali engajado nessa articulação entre instituições e vida pessoal e profissional, né? Um aspecto que eu acho importante também da gente colocar, que você está falando sobre isso, é que os profissionais, os recém-formados ou mesmo os estudantes, quando vão buscar estágio, já podem olhar para clínicas que são certificadas e que têm o selo de qualidade e entender essas empresas que elas têm um compromisso com a sua responsabilidade, com a profissão, né? Então, o profissional que vai buscar
um local para trabalhar, olhar para essas empresas que têm esse compromisso. A gente já tem aí, ao longo desses 10 anos, empresas que estão no mercado, mas não quiseram se recertificar ou não quiseram terminar o processo de certificação, porque normalmente, como que funciona um processo de certificação? Tu tem uma primeira auditoria, onde tu recebe um diagnóstico, né? Tu tem um período que é em torno de 6 a 7 meses para se adequar às conformidades e ter o segundo momento de auditoria, que daí tu recebe o selo, dependendo dos critérios que tu atingiu dentro da escala, as conformidades. A gente tem empresa no Brasil que não quis nem fazer a segunda auditoria. E aí vem a pergunta, por quê? Porque não querem se enquadrar. Elas estão acostumadas a funcionar numa lógica e o mercado ainda aceita essas empresas, né? Então, momentos como esse de discussão também é esclarecimento para esses profissionais que eles podem ir trabalhar em outros locais que estão comprometidos com o amadurecimento da profissão, com a melhoria contínua do nosso trabalho, com essa responsabilidade do fisioterapeuta perante a sociedade, do que ele de fato tem que entregar. Então, é também um aspecto da gestão da qualidade, da certificação, desses profissionais que vão ao mercado de trabalho terem mais segurança, né? Trabalhar em empresas com mais credibilidade, com sustentabilidade, que são empresas que vão ficar mais tempo no mercado, né? Então, é um outro aspecto interessante. E até trazendo de volta aquela questão do estagiário, né? É importante a gente deixar claro também a importância do estagiário. Sim. Né? Porque, às vezes, ele é muito mal visto, até pelo paciente, né? Que muitas vezes fala, eu não quero ser atendido por um estagiário. E ele, nas clínicas que têm certificação ou que pensam em qualidade, em resultado, ele não está lá para atender o paciente, mas ele está lá para aprender. Né? Porque hoje em dia a gente sabe que existem já cursos, né, online, EAD, né, que chama. Então, muitas vezes, o profissional ele sai da faculdade e não tem contato nenhum com o paciente, com o serviço, com o mercado de trabalho. Né? Então, assim, as empresas que possuem esse tipo de certificação, elas são obrigadas, Paty, a treinar essas pessoas, a ter uma educação continuada, ou elas simplesmente contratam um estagiário, por mais que seja da forma legal, né? Através de um órgão ou de uma universidade, né? Com um crachazinho bonitinho do CREFITO, né? E solta lá para atender os pacientes com todo mundo, sem nenhum tipo de orientação e exigência, supervisão. É que, de novo, as empresas que se submetem a esse programa de certificação, elas têm que estar em conformidade com esses 44 critérios de qualidade, né? E esses critérios passam por aperfeiçoamento externo, educação continuada, como eu falei, treinamento e capacitação. Então, no momento que a gente... E isso não é só para o fisioterapeuta, Não, né? é só para o fisioterapeuta, é para toda a equipe da empresa. Administrativo, financeiro, profissionais fisioterapeutas, psicólogos, TOs, todo mundo que faz parte da empresa. Então, no momento que a gente avalia se esses critérios são atingidos ou não, tu tem nesse processo de evidência entender como é que é o processo. Por exemplo, programas de capacitação e treinamento. É toda uma parte de onboarding desses profissionais que estão chegando. Como é que é feita a seleção, quais são os critérios para essa seleção, o que ele precisa estar capacitado. E aí entra toda a parte de todos os profissionais, os estagiários ou não. Né? Não é critério de qualidade ter estagiário ou não ter estagiário na organização. Mas no momento que tu tem estagiário, ele tem que estar dentro de... Né? Tem uma responsabilidade, inclusive social. Inclusive social. Isso é algo muito comum, né, Brão, na fiscalização. Hoje em dia, assim, muitas empresas que são descomprometidas com a conformidade das coisas, muitas vezes contratam estágio em número superior ao permitido para para um aproveitamento de mão de obra mais barata, né? Então, assim, isso é uma realidade aqui, né, de muitas empresas que a gente fiscaliza.
E para além disso, né, e aí como isso às vezes é um problema para algumas empresas, essa coisa do estagiário, da lei do estágio, de registrar no conselho e tal. Então, às vezes ele contrata alguém que é estudante, mas ele não diz que é estagiário. Aí ele cria uma nova nomenclatura para ele, chama ele de atendente terapêutico. Né? Então, eu estou falando isso aqui de Brasília, mas eu acho que isso já está espalhado pelo Brasil. Né? Então, assim, você tem muitas clínicas, sobretudo as que atendem público neuroinfantil, que tem atendentes terapêuticos, atendente terapêutico de terapia ocupacional, atendente de psicologia, de fisioterapia, de fono, e aí está... Enfim, né? E coincidentemente esses atendentes terapêuticos são também estudantes, né? Então, assim, e a gente tem tido muito problema, né, em relação a isso, também com base em determinações de Ministério Público para a gente investigar certas situações, entendeu? Então, assim, é bem complexo mesmo, né? Então, assim, as profissões, né, contribuem para um mercado, né? Mas muitas vezes esse mercado não respeita também o que é o parâmetro ideal para uma prestação de serviço segura para a sociedade, em detrimento de uma questão pura e unicamente financeira. Então, assim, com certeza as empresas que fazem isso não estão nem um pouco preocupadas com qualidade de assistência, nem nada, né? Por favor, porque realmente é complicado. A gente está... E assim, vamos falar um pouco de futuro, né? Como é que vocês enxergam o futuro da qualidade, da regulamentação, né? Como que a gente poderia evoluir mais rápido, né? Para dar conta de um mercado gigantesco, né? Qual que é o papel da tecnologia, da inovação nessa melhoria dos serviços, dos processos? Olha, eu acredito que tanto a fisioterapia como a terapia ocupacional tem muito a ganhar, né, com todos esses avanços. Porém, eu acho que não sei se as faculdades já estão tendo essa visão, modificando os currículos, adequando o currículo em relação também à questão da gestão, né, que eu percebo que o profissional ele sai da faculdade, ele muitas vezes nem a parte profissional ele está bem desenvolvida, né? Ele tem que buscar outras formações que eu concordo, experiências. Porém, eu acredito que essa parte de gestão, abertura de clínica, você manter essa clínica, você dá, inclusive de outras áreas também, você assumir uma coordenação de um hospital, ser supervisor de um setor, tudo isso, eu não sei se a gente tem um preparo se a gente sai da faculdade preparado para assumir essas funções. Então, assim, é algo que eu percebo que falta o profissional ele buscar, ele correr atrás dessa formação, né? Para poder levar uma empresa da melhor forma, para conseguir cumprir toda essa regulamentação que o Conselho Federal faz, e que não é à toa, é algo para sempre em prol de melhoria, né, da profissão, sempre para deixar todo mundo trabalhando da mesma forma, tentando, né, que todos trabalhem da mesma forma, e dessa forma preste um serviço mais adequado à sociedade. Então, assim, eu não sei como que está essa questão curricular, até porque é muito complexo, né, é definido, mas eu acredito que isso faria a diferença. E puxando um pouco para o lado da fiscalização, o que eu percebo também que faz falta para mim, que tive na faculdade, né, que tive na minha graduação, é a questão mesmo da discussão da ética profissional mesmo, assim, é algo que a gente, que eu percebo que a gente tem esse gap. E assim, apesar de ter a discussão ética nas faculdades, é algo muito, nos primeiros semestres, muito inicial, que às vezes o estudante ainda não tem aquela visão, aquela maturidade, né, acadêmica para poder absorver esse conhecimento. Então, assim, eu percebo que existe talvez, deveria existir uma preocupação maior nesse sentido, porque é algo que também direciona, né, como aquele profissional, ele vai levar a sua vida profissional, ele vai prestar esse atendimento de forma mais ética, né? Então, assim, são dois pontos que eu percebo eu percebo essa dificuldade do profissional, tanto a questão da gestão de empresas, a gente sai da faculdade sem saber como funciona, e a questão mesmo ética, que para mim seria algo que... Em relação ao futuro, Abrão, como é que os fiscais, aí já vou fazer uma pergunta aqui, porque aproveitar o ensejo, né? Como é que os fiscais estão vendo aí, né?
o COFITO ele está numa gestão assim recente, né? Não fez um ano ainda uma nova gestão, já vieram novas regulamentações, já vieram coisas novas aí. Como é que você, enquanto fiscal, alguém que trabalha no sistema, né, tá vendo assim o futuro, tá vislumbrando, assim, tá com boas expectativas, boas esperanças assim, de mudanças? Como é que tá isso? Já tem ocorrido muitas mudanças, né, em questão de regulamentação. A gente sempre, como fiscal, a gente sempre necessita, né, de que as questões sejam regulamentadas para a gente poder ter instrumento para trabalhar, né? Então, assim, já houveram algumas regulamentações importantes. Sempre tem algo que possa ser melhorado nesse sentido. A gente precisa muito, para as profissões, eu acredito, de regulamentação legislativa mesmo, leis que definam critérios para a profissão, para a gente poder trabalhar de uma forma, para o exercício da profissão, para a gente conseguir trabalhar de uma forma melhor nesse sentido. Mas eu acredito que a tendência é melhorar muito e a cada ano tanto a fisioterapia quanto a terapia ocupacional está crescendo em número, né? Crescendo e a sociedade já conhece melhor qual é o trabalho que é feito. Então, assim, a gente tem, como fiscal, eu posso dizer que essa normatização tanto a nível de conselho mesmo, interno, como a nível de Senado, Câmara, a nível de Brasil mesmo, vai trazer essa melhora, né, gradativa para a profissão. São boas as perspectivas, tomara, sim. Né? Mas é lógico que o trabalho é sempre de formiguinha. Eu imagino que a Paty vai falar desse sentido também, né? Na linha da pergunta da Nara, né? Como você tem visto aí esse movimento para a melhoria da qualidade do serviço, você que está aí nessa... A utilização de tecnologia, inovação, enfim. Inteligência artificial, até mesmo para a questão de conseguir auditar tantas clínicas, né? A gente eu acho assim, eu acredito muito no processo educativo. Eu acho que a questão educativa, por mais que a gente tenha que ter paciência, entender o tempo, a linha do tempo, mas eu acho que a educação é um principal aspecto. Uma outra questão hoje em dia, no mercado dinâmico que a gente vive, muitas verdades são verdades, né? A gente tem aí as redes sociais ditando as verdades. Então, momentos onde a gente junta associação, conselho, sistema, discutindo, a gente dá corpo às questões de como a fiscalização e como um selo de qualidade levam a segurança para o usuário, que é o nosso cliente. Então, isso eu acho que é um aspecto que a inovação e a tecnologia vai trazer. Eu imagino que plataformas que a gente possa vir ainda a trabalhar, onde a gente tenha uma maior transparência, para que todos esses aspectos que a gente fale, seja mais fácil para o usuário ver, para o fisioterapeuta ver. Então, acho que isso ainda a gente não tem ainda a fórmula certa, mas eu imagino que isso ainda venha acontecer, que a gente tenha ambientes onde a gente já tem o Google, por exemplo, que o paciente vai ali, avalia no Google, né? Então, para o gestor, essa avaliação do Google, como é que ele olha para isso, né? Como é que o gestor olha uma avaliação mal feita num Google, um selo de qualidade, uma fiscalização do conselho? As coisas parecem diferentes, mas é tudo a fala do usuário, a gente está nessas questões avaliativas. Então, a gente vem nesse mercado dinâmico acontecendo. Então, momentos de troca de informação, como a gente vem vivendo, como a gente está aqui, eu imagino que facilite isso nesse mercado dinâmico que a gente vem. Mas a gente tem que ter mais momentos educativos, mais momentos de troca de informação, para que o usuário mesmo e os fisioterapeutas que estão entrando saibam onde... Né? A gente, se tu for olhar lá a grade curricular, gestão está entre competência que o fisioterapeuta tem que sair formado. Né? Tá lá dentro da grade, que é uma das competências, é sair gestor. A gente tem essa formação exatamente, que é o que tu falou, né? Então, como que a gente vai cobrar dessas instituições de ensino isso também? Eu vou até fazer uma provocação aqui, nem sei se eu posso, mas vou fazer. Vixe. Que é a questão de uma prova, né? De tipo uma... Tipo um OAB? Tipo um OAB da vida, tipo, parece que o CRM, né, foi aprovado também. O Abrão estava falando, não tem esse conhecimento, estou só repassando a informação aqui, mas da OAB todo mundo tem ciência que existe, né? Então, acho que algo assim seria muito importante
prova de proficiência que fala. Isso É algo que já se pra discute isso, em alguns lugares do sistema, mas assim, a gente ainda está alguns passos anteriores com necessidade de evolução, né? Por exemplo, a discussão das especialidades é algo que ainda está, que ainda precisa ser muito ampliada. Enfim, a gente tem uma necessidade de melhorar esses processos, o número de especialistas, que isso também é algo que envolve qualidade. Mas, enfim, Nara, talvez seja algo que alguns já estão falando em futuro, sabe? Eu acredito que o futuro tem que ser esse. Tem que ser realmente de... Sobretudo com EAD aí na praça, né? Sobretudo com EAD. Então, assim, a gente precisa ter um título para que o profissional saia da faculdade e consiga realmente atuar. É isso aí. Gente, nosso tempo está acabando, Não, infelizmente. olha só, tá vendo como passa rápido? Passa ligeiro, pra vocês. Né? Vamos fazer uma recapitulação aqui. Eu queria só dizer, né, como o nosso tema da fiscalização, né? Chegou a fiscalização do CREFIT e agora, né? Chegou a certificação, quem for fazer, e agora, né? Enfim, não encare isso como algo difícil, pesaroso, né? Receba o fiscal, porque sempre vai ter ali a pretensão do conselho quando envia o fiscal a algum lugar é que ele te oriente a como melhorar a tua prestação de serviço, né? E em caso de denúncia também, da mesma forma. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças, não é algo do outro mundo, né? É algo que realmente o conselho existe para fazer, né? Que é fiscalizar e defender a sociedade. Então, vamos desmistificar um pouco isso aí, né, Abraão? E para que as pessoas estejam com tudo regular, enfim, observar a DRF, tá atendendo prontuário, está com o estágio correto, os profissionais do seu corpo clínico estão em dia com o conselho, coisas bem básicas, né, já são, assim, meio caminho andado, para além de todas essas questões de gestão de qualidade de serviço que a Paty trouxe aqui hoje para a gente, que é importante também se atentar, né? E colocar isso, o CREFIT à disposição também das pessoas que quiserem mandar e-mail, né, perguntar mesmo aqui no podcast, agendar, ir lá e conversar, entender. A gente sabe que, teoricamente, deveríamos sair da faculdade com formação em gestão, mas isso é muito complicado, muito difícil. Mas isso também não pode ser um fator impeditivo para as pessoas empreenderem, né? Eu acho que o que tem que ser impeditivo é empreender de qualquer jeito. Então, a gente tem... tudo depende da gente, começa na gente, né? E a gente tem que ir atrás das informações e da formação para poder fazer isso. E uma outra situação também que eu queria falar é a respeito do feedback externo, né? Que uma auditoria externa ou uma fiscalização externa, ela é importante para a gente se perceber, né? Então, assim, enquanto ser humano, a gente precisa também de feedback de outras pessoas em relação à nossa postura, ao nosso comportamento. E a nossa empresa também precisa desse feedback, né? E a gente encarar isso com mais leveza, né? Maturidade. Porque maturidade, né? E tirar um pouco do lado pessoal e encarar como um processo importante de crescimento e de melhoria, seja no quesito pessoal, seja no quesito empresarial ou profissional. Né? Então, agradecer aos nossos convidados, se quiserem deixar as últimas palavras aí de se despedirem do nosso público. Esse podcast está sendo gravado, a gente vai publicar ele depois, né? Daqui a alguns dias, mas sem prejuízo do conteúdo tão rico que nós compartilhamos aqui hoje. Então, por favor, Paty. Eu queria convidar a todos para conhecerem o site da FENAFISIO, conhecerem mais detalhes do programa de certificação, do selo de qualidade. Lá no site dá para conhecer todas as empresas que são certificadas, quais os níveis de certificação dela. Conhecer o site do IPE também, que também tem várias informações do selo da FENAFISIO que complementam. E que é isso. IPE, no caso, seria IP? Como é que é? IPII, Instituto de Pesquisa de Intervenção Interdisciplinar, onde a gente pode aí estar trabalhando todo mundo esse processo educativo que a gente tanto vem ao longo desses anos trabalhando. Obrigado. E as empresas que estão, eu tô falando-te hoje, né? E as empresas que estão nos ouvindo, procurarem também. Hoje, por exemplo, a gente vai fazer um evento, né, Messias? Onde vai reunir... Hoje, 12 de maio, tá, gente? Que nós estamos gravando esse podcast. No dia que ele sair. Mas, enfim, vamos fazer um evento durante essa semana, aproveitando a ilustríssima presença da Paty aqui em Brasília. Então, que a gente vai juntar aí todos os players de mercado, pessoal da agência, pessoal da confederação, o CREFITO, as empresas, para poder estar falando sobre isso. Então, você que é empresa e está regularizado com a sua DRF, é importante procurar o conselho para isso também, para ter acesso a esse tipo de evento e poder participar, né? A gente divulgou, mas as pessoas também têm que vir atrás. É isso aí. Muito bom, Nara.
Vai lá, Abraão. Abraão vai ser... A responsabilidade da Abraão é fechar o podcast. Para finalizar, eu gostaria de agradecer o convite, né, para poder falar um pouquinho sobre a fiscalização. Eu sei que o conteúdo é bem extenso, eu conseguiria falar por horas, né, sobre toda a questão relacionada à fiscalização, mas a gente tem um tempo curto, né? De qualquer forma, eu gostaria de deixar à disposição, né, todo o nosso setor de fiscalização para receber ligações, para receber e-mails, qualquer questionamento que o profissional tenha, qualquer dúvida, nós estamos à disposição para poder orientar melhor. O profissional ele não precisa esperar a fiscalização ir até o local de trabalho para poder tirar as dúvidas, ele pode entrar em contato com a gente, até porque uma das principais funções na fiscalização de rotina que a gente faz, e até na própria denúncia, é a orientação. Então, eu me coloco à disposição sempre que o profissional precisar, ele entrar em contato com o conselho para poder tirar as dúvidas, e o que a gente puder responder, a gente vai responder, o que a gente não conseguir, a gente vai encaminhar para o Conselho Federal para que ele consiga dar um parecer, alguma resposta mais adequada sobre aquela dúvida. Show de bola, gente. Então, muito obrigado. Aqui no Crefito 11, vai lá e fala. A gente acredita que falar é o primeiro passo para transformar. Até a próxima e acompanhe o nosso podcast. Mande a sua dúvida para a gente, siga a a sua gente sugestão. nas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.